Olá, meu nome é professor Abud e esse é mais um vídeo para descomplicar a física. Vamos lá? No vídeo de hoje a gente vai estudar a acústica, que é a parte da ondulatória que estuda o som e suas características fisiológicas. Nós chamamos de som toda onda mecânica longitudinal que vai de 20 até 20.000 Hz. É lógico que isso é uma média de valores, né? O ser humano ele pode ouvir em frequências diferentes disso, mas teoricamente a gente consegue ouvir qualquer som, uma onda mecânica longitudinal, que vai de 20 até 20.000 Hz. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Abaixe o volume um pouco do fone ou da caixa de som do computador para que vocês possam ouvir melhor. Primeiro eu vou fazer um som de 440 Hz, que na música é o Lá central. Essa nota, essa frequência é uma frequência referência na música. Escuta só. Agora eu vou fazer um som de 20 Hz. Teoricamente é a menor frequência que a gente conseguiria ouvir. Olha só. Dependendo da caixa de som que você estiver usando ou fone, você nem vai ouvir. Por isso eu vou colocar uma frequência um pouco maior, uma frequência de 40 Hz. Ouve só. Notou a diferença? Mais tarde a gente vai explicar por quê. Agora abaixa mais um pouquinho o volume do seu fone, que eu vou colocar uma frequência de 20.000 Hz. Vamos ver se você vai conseguir escutar. Bem agudo, né? Incomoda. Mas essa, teoricamente, é a maior frequência que a gente pode ouvir como ser humano. Outros animais ouvem frequências diferentes. Por exemplo, o cachorro, o morcego, eles ouvem frequências bem acima de 20.000. A primeira característica que o nosso ouvido consegue diferenciar nos sons é a altura deles. Quando a gente fala que um som é alto, nós estamos dizendo que a sua frequência é alta e que esse som será percebido pelo nosso ouvido como um som agudo, fino, igual aquele último exemplo que eu dei. Quando o som é baixo, nós estamos dizendo que a frequência é baixa, ou o som é grave, ou grosso, né, como a gente diz no dia a dia. Igual o primeiro exemplo que eu dei de 20 Hz, 40 Hz e assim por diante. Quando a gente olha uma onda representada graficamente, né, uma onda de pressão, nós podemos dizer que o som agudo é aquele que tem o menor comprimento de onda, a menor distância entre duas cristas consecutivas. Esse som vai ter um comprimento de onda muito baixo e, consequentemente, vai ter uma frequência alta. À medida que a distância entre as cristas vai aumentando, nós vamos diminuindo a frequência, já que o comprimento de onda vai aumentando. Lembre sempre que o comprimento de onda e a frequência são grandezas inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Se a velocidade da onda for constante, ou seja, se a onda não mudar de meio de propagação. Vamos usar essas três ondas de exemplo. Imagine que são três sons emitidos por um piano. Esse primeiro som é um som mais agudo do que o segundo e do que o terceiro. Seriam notas que vão ficando cada vez mais graves, já que o piano emite as notas no ar, ou seja, no mesmo meio de propagação, então essas ondas têm a mesma velocidade de propagação. Ou seja, à medida que o comprimento de onda vai aumentando, a frequência vai diminuindo. Por falar em piano e em notas musicais, é justamente a frequência que determina a nota musical. Por exemplo, essa nota que nós chamamos de Dó, ela possui 66 Hz de frequência. O próximo Dó, 8 notas acima, acompanhe comigo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó de novo. Sempre com uma diferença de 8 notas, nós temos o dobro de frequência. Você pode olhar, por exemplo, para essa nota, que a gente chama de nota Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá de novo. Sempre que você caminha 8 notas para cima ou uma oitava, você dobra a frequência. Se você caminha 8 notas para baixo, por exemplo, desse Lá, que tem 220 Hz, para o Lá de baixo,
uma oitava abaixo, você vai ter metade da frequência, 110 Hz. Uma oitava para cima, 440 Hz. Uma oitava para baixo, 110 Hz. Vale lembrar que não precisa decorar as frequências de cada nota musical. Você precisa entender que à medida que as notas vão ficando mais agudas, a frequência vai aumentando. Certo? Vamos dar um exemplo. Nesse piano virtual, por exemplo, essa tecla é a mais grave que nós temos e essa aqui é a mais aguda. Significa que a frequência dessa nota é menor do que a frequência dessa nota. À medida que você vai caminhando, a frequência vai ficando mais alta e o som vai ficando mais agudo. A segunda característica do som é a sua intensidade, que comumente a gente chama de volume. A intensidade é uma característica do som determinada pela amplitude dele. O que comumente a gente chama de volume alto, na verdade, fisicamente a gente deveria chamar de som forte. É aquele som que tem uma grande amplitude, como esse exemplo aqui na letra C. Nós podemos ver que a amplitude da letra C é muito maior que a amplitude da letra B e, respectivamente, maior do que a da letra A. Um som fraco, que comumente nós chamamos de volume baixo, é aquele som que tem uma pequena amplitude. Ou seja, se compararmos as três, o mais fraco deles, o que tem menor volume, é a letra A, correto? Você pode notar que propositalmente eu coloquei sons de mesma altura, de mesma frequência e mesmo comprimento de onda. Ou seja, essas ondas são igualmente altas, elas têm a mesma nota, representariam a mesma nota em uma música. Porém, elas têm intensidade diferente, já que as amplitudes delas são diferentes. O som A é o mais fraco deles, o som B é o segundo mais fraco e o som C é o mais forte deles, mesmo eles tendo a mesma frequência, que nós podemos ver, já que eles têm o mesmo comprimento de onda. Para medir a intensidade do som, nós usamos uma escala chamada escala decibéis. Essa escala não é muito usual porque ela não é linear, ela é uma escala logarítmica. Calma, eu sei, logaritmo, né? Mas calma, eu vou explicar direitinho. Bom, aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, uma cabine sem som, isolada, ela tem 10 decibéis de intensidade. Uma biblioteca bem calma, daquelas de universidade que você vai passar futuramente, entre 30 e 40 decibéis. Uma máquina de lavar roupa, 60 decibéis. Um aspirador, 70. O recreio daquela escola que você participava, fazia muito barulho, 80 decibéis. A partir de 80 decibéis, o som já começa a ficar um pouco lesivo, ou seja, ele pode causar danos ao seu aparelho auditivo. Preste atenção aqui, ó. O foninho que você usa pode chegar a 100 decibéis, ou seja, ele pode causar problemas de audição futuros em você. Ouça a música um pouquinho mais fraca, ou seja, com o volume um pouquinho mais baixo. Como a nossa ideia aqui é descomplicar a física, não vamos falar da fórmula, da equação logarítmica que define essa escala. Mas eu vou explicar para vocês o seguinte raciocínio. Suponha que uma pessoa ela converse bem forte, num volume muito alto, a 60 decibéis. Não vão ser duas pessoas que vão conversar a 120. Não é assim que funciona esse raciocínio. Para que eu consiga aumentar de 60 para 70 decibéis, eu preciso decuplicar, ou seja, eu preciso multiplicar por 10 a intensidade da fonte. Ou seja, se uma pessoa conversa a 60 decibéis, eu precisaria ter 10 pessoas para que elas conseguissem conversar a 70 decibéis. Não é tão difícil. Preste atenção. Se um martelo pneumático consegue produzir um som de intensidade de 110 decibéis, 10 martelos pneumáticos vão conseguir fazer um som de 120 decibéis. E por último, galera, o timbre é aquela característica que o nosso ouvido consegue identificar através da forma da onda emitida. Por exemplo, a forma da onda de um diapasão é completamente diferente da forma da onda da flauta.
Como assim? Mesmo que o diapasão emita uma onda na mesma frequência da onda da flauta, você consegue identificar quem é quem. Mais um exemplo. Suponha que uma pessoa está cantando na mesma frequência que um violino. As duas frequências são exatamente iguais. Você vai conseguir identificar o som do violino do som da voz da pessoa. Eu vou dar um exemplo. Eu vou colocar uma parte da Nona Sinfonia de Beethoven para tocar. Ela se chama Ode à Alegria. Escuta só. Como você consegue identificar que na primeira parte, na primeira vez, era um piano e na segunda vez eram vários violinos? Através do timbre de cada som, através da forma da onda de cada som. Eu deixo agora um mapa mental para vocês recordarem os principais pontos desse vídeo. E se você tiver gostado, me segue lá no Instagram. Um abraço, vida longa e próspera.